Vamos orar juntos. Deus que está nos céus, santo e misericordioso, que nos ama. Nós que vivíamos afastados de Deus, andando em meio ao pecado, merecíamos a ira de Deus, o juízo eterno e a perdição. Mas, pelo grande amor e compaixão de Deus, o Senhor Jesus tomou sobre si a maldição e o julgamento que nós deveríamos receber. Pelo precioso sangue que ele derramou, lavou para sempre os nossos pecados, para que nunca mais fôssemos condenados. Te agradecemos por essa graça tão grande. Obrigado por nos fazer compreender esse maravilhoso amor e a graça de Deus, e por permitir que nossas almas sejam salvas e vivam com esperança eterna. Neste momento, nós, que fomos redimidos pelo precioso sangue do Senhor, estamos reunidos diante de Deus. Te agradecemos por nos permitir louvar o grande amor e graça de Deus, aprender a palavra de Deus e ter comunhão uns com os outros. Cremos que o Senhor está presente entre nós neste momento. Pedimos que o Senhor olhe para cada um de nós e nos sustente, ainda mais com suas mãos misericordiosas. Se houver entre nós alguém que ainda não compreendeu plenamente a graça de Deus, pedimos que o Senhor abra o seu coração para que possa entender o amor e assim também receber a salvação. E também por aqueles que têm a fé fraca, por aqueles que estão cansados no corpo ou doentes. Pedimos que o Senhor permita a cada um a graça necessária para que possam viver o restante de suas vidas sem falta de nada, vivendo para a vontade e a glória de Deus. Este mundo está cada vez mais turbulento e cheio de pecado. Vivemos em um mundo terrível, onde não sabemos o que vai acontecer num dia. Nós, que vivemos neste mundo confuso e mau, sabemos que sem a ajuda de Deus, não tem como cair nas tentações do maligno. Ó Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos sustente com a graça, palavra e o poder do Espírito Santo, para que possamos viver o restante de nossas vidas como filhos de Deus sem vergonha. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja em toda a região e também as muitas igrejas ao redor do mundo, mesmo nas dificuldades, que o Senhor fortaleça todos os irmãos que guardam a fé e pregam o Evangelho, permitindo ainda mais graça e a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, para que nos últimos tempos possam realizar a obra do Senhor Deus. Senhor, que dá a palavra no tempo certo e ensina o caminho que devemos seguir, pedimos que também neste momento nos ajude a compreender mais profundamente a vontade de Deus, a palavra que o Senhor deseja nos revelar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a Bíblia. 1 João. 1 João, capítulo 4. 1 João 4, versículo 10 até 12. 1 João capítulo 4, versículo 10 até 12. Vamos ler juntos devagar. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Até aqui, no domingo passado também, falei sobre o amor de Deus, e hoje também vou continuar a falar com o mesmo assunto. Na Bíblia inteira está cheia de palavras preciosas. Quem é Deus? Em que destino nós estamos diante de Deus? O que Deus fez para nos salvar está escrito sobre isso na Bíblia. Se tem a palavra mais maravilhosa na Bíblia inteira, então pode ser 1 João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. God is love. Deus é amor. Essa palavra. Alguém colocou uma grande placa da propaganda e nela escreveu: Deus é amor. Deus te ama. Eu vi essa placa. O que é certo é que todos nós, todas as pessoas são pecadores diante de Deus e também todos estão afastados de Deus e se tornaram inimigos pelas obras más. A Bíblia diz isso. E também o Senhor Deus tem compaixão de todas as pessoas e as ama. Em Mateus capítulo 18, versículo 14. Não é vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Pequeninos, qualquer pecador, a sua alma ser perdida não é a vontade de Deus, nem a alegria dele. Por quê? Porque Deus criou todas as pessoas à sua imagem. Em Salmos 49, versículo 20, o homem que está em honra. Honra significa ser muito precioso, né? E mesmo sendo o ser muito precioso, se não tem entendimento, é semelhante aos animais que perecem. Os animais não são feitos para Deus. Todas as plantas foram feitas para os animais e os animais para os homens. Deus criou os homens à sua imagem. Isso é para o santo planejamento e o propósito de Deus. Para viver para sempre como Deus, para se tornar glorioso como Deus, precisa de uma qualificação, ou seja, precisava passar por uma aprovação. O diabo que queria ser como Deus, mas que foi expulso, ele opera. Quando vence a tentação dele, pode ter uma qualificação de se tornar glorioso como Deus, mas primeiro o homem, Adão, caiu nessa tentação. Por isso ele foi expulso do jardim do Éden e esta terra foi amaldiçoada. Enquanto o ser humano estava vivo nesta terra,
o ser humano passou a enfrentar o sofrimento, a tristeza, a doença, todo tipo de dor e a morte. Isso é o julgamento e a maldição que o Senhor Deus deu para quem pecou. Mas não acabou com isso. Mesmo no meio do pecado, Deus fez a obra de salvar as almas. Até os que não acreditam em Jesus também sabem um versículo, uma palavra. Sabem o que é? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando os coreanos forem para fora da Coreia, lá nos Estados Unidos, antigamente havia um campo para escrever cristão ou não. Por isso, acredita? Então responde, acredito. E pergunta de novo, qual é o versículo favorito na Bíblia? Então, dizem que se falar João 3,16 é aprovado. Porque é a palavra acho que todo mundo gosta. Mas, em um único versículo está resumido o amor de Deus. Memorizando e sabendo disso, muitos não entendem o amor de Deus. Então, Deus amou o mundo representa as pessoas no mundo, né? As pessoas criadas à imagem de Deus. Todo o mundo. Na 1 João capítulo 2, versículo 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Não somente pelos pecados dos que creem, mas também os pecados de todo mundo que não crê. O Senhor morreu na cruz para pagar pelos pecados do ser humano. Então, quando só entender e acreditar na graça e o amor de Deus, recebe a salvação. O homem, o pecador que vai para o inferno, como é que recebe a salvação? Através de fazer algo especial para Deus, ou através de fazer boas obras? Não por isso. Mas quando só entender e acreditar no amor do Senhor Deus, que nos amou, então não perece, mas tem vida eterna. Não é maravilhoso? Mas as pessoas não conseguem entender o amor de Deus e por conta própria viram as costas para Deus e correm para a perdição. Na 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12, como animais irracionais que seguem a natureza feitos para serem presos e mortos. Os animais foram feitos para servir ao ser humano, seja para alimento, seja para trabalho. Como animais irracionais feitos para serem presos e mortos. Se não conhecer Deus, se não entender a graça de Deus, é semelhante aos animais, mas na verdade é inferior aos animais. A vida dos animais termina com a morte, mas a vida do homem não é. Após a morte, terá o julgamento e o inferno eterno. Já que traiu Deus e viveu seguindo ao diabo, lá no inferno, junto com o diabo, sofrerá para sempre. Mas nós entendemos e cremos na grande graça e amor de Deus, não é? Em Efésios capítulo 2, versículo 4, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, pelo seu muito amor. Não sei como é tão grande. Quando esse grande amor brilha em meu coração, enche meu coração de alegria, esse grande amor, esse grande amor. O amor que é mais amplo que o oceano, que é mais alto que o céu e que é mais profundo que o mar. Como podemos expressar o amor? Nós entendemos o amor de Deus
recebemos o perdão dos pecados e a salvação e nos tornamos filhos de Deus e temos a esperança de entrar no reino de Deus. Não é maravilhoso? Por isso, o que é certo é que nós éramos pecadores que merecíamos o juízo e perdição diante de Deus. Mas o Senhor Deus nos amou e, para nos salvar, entregou seu Filho unigênito até a morte na cruz. E ao terceiro dia ressuscitou e durante 40 dias se manifestou e subiu ao céu, e desta forma, Deus fez acreditar em que Jesus é Cristo que Deus enviou, o Salvador. E também disse que o Evangelho seria pregado em Jerusalém e até os confins da terra. No nosso tempo, o Evangelho foi pregado até para a Coreia, que fica no fim do leste. Nós compreendemos a graça de Deus e pela fé nisso recebemos a salvação, temos esperança de entrar no reino de Deus. Isso é algo tão maravilhoso. Em Hebreus capítulo 2, versículo 3, está escrito: uma tão grande salvação. Nós recebemos de graça. Tem as pessoas que não valorizam o que é dado de graça. Por que Deus dá de graça? Porque ninguém consegue pagar o preço. Mesmo que tenha todas as coisas deste mundo, não tem como salvar a própria alma. Porque ninguém pode pagar o preço. Deus pagou o salário do pecado e nos salvou. Tão grande amor. Quem que compreendeu o amor de Deus e tem a vida eterna e a esperança, na sua vida restante, vive tomado pelo amor de Deus. Se olhar para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Isso quer dizer que pode significar levar alguém à força. Depois de compreender o amor de Deus, a nossa vida restante tem que ser presa ao amor de Deus, movida pelo amor de Deus. Alguém cometeu pecado, é algemado e levado preso, sem conseguir resistir, e perde a liberdade. Mas nós estamos presos à corda do amor de Deus e vivemos movidos pelo amor. Por isso, o amor de Cristo nos constrange. Isso quer dizer que nos leva à força. Julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se olhar para esta palavra, já que todos nós aqui também estamos incluídos nisso, tem aquele que morreu por cada um de nós ou não? Tem ou não? Por mim, é por cada um de nós. Tem aquele que morreu por nós, não é? É mesmo? Quem é ele? Quem é Jesus? Ele é o Filho unigênito de Deus. Jesus não é homem como nós. Em Filipenses capítulo 2, versículo 6, ele, sendo em forma de Deus, que é igual a Deus, é Criador. Em Gênesis capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem. Porque disse façamos, Pai, Filho e o Espírito Santo, o Deus da Trindade. Isso não significa que tem três deuses. Com o nosso conhecimento, não tem como entender isso, mas Deus, o Criador, é um, mas é triuno, Pai, Filho e o Espírito Santo. De ser Filho. Por isso, quando Deus criou o céu e a terra, Deus também estava junto com ele. Por isso, em Provérbios, quando Deus criou, o Senhor Deus também, como Criador, estava junto. Jesus que é o Criador. Ele não é homem. Ele é igual a Deus,
mas para salvar o homem. Não considerou o ser igual a Deus, mas se tornou o homem e veio para o mundo. Se manifestou a forma do homem. Desde ser Deus que se fez homem. Como o ser humano, nasceu do corpo da mulher, nasceu em Belém e estava deitado na manjedoura. Durante 30 anos, ele viveu como filho do carpinteiro pobre, se tornando semelhante aos homens. E, durante 3 anos e meio de ministério público, para salvar as almas humanas, para testemunhar que Jesus é Cristo que Deus enviou, durante 3 anos e meio, andando pela terra de Israel, vivificava os mortos, curava os leprosos, abria os olhos dos cegos e expulsava os demônios. Assim fazia muitos milagres e manifestava o amor de Deus e pregava a palavra de Deus. Desta forma, testemunhou de que Jesus é Cristo que Deus enviou. Mas o povo de Israel e muitos judeus, eles não entenderam a graça e o amor de Deus e rejeitaram Cristo que veio salvar eles. A razão pela qual rejeitaram Jesus, desde a antiguidade, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, ao longo de milhares de anos, Israel foi colonizado pelos gentios. Na época de Jesus, Roma conquistou e governou mais forte o mundo. Israel foi colonizado por Roma. Cobrava à força o imposto para pagar para o imperador Augusto, e os soldados romanos pisaram Jerusalém. Naquele tempo, o desejo intenso deles era apenas independência. Eles acreditaram em que viria Messias, que Deus prometeu, e acreditaram que viria Messias e conquistaria Roma e cumpriria o reino de Cristo neste mundo. Nesses dias, os que creem em Jesus acreditam em Jesus, sim, mas o que eles desejam? Receber uma bênção carnal, a saúde da família, o sucesso dos filhos, e a prosperidade do esposo, a saúde e bênção que tudo dê certo. O mesmo acontece com as pessoas das outras religiões. Isso se chama uma fé que busca apenas bênçãos, algo que deseja bênçãos, e não pensam na salvação da alma. Por isso, tem muitos que frequentam a igreja, mas que não são salvos. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não somente pode entrar, mas também nem pode ver. Se não pode ver, como é que pode entrar? E também João 3, 5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Uma única condição para entrar no reino de Deus é nascer de novo. Nascer de novo, em inglês, born again. Uma vez nasceu com carne, mas precisa nascer de novo. O que nasceu através dos pais é a carne. Mais uma vez, nascer de novo é pelo Espírito Santo, de Deus. Quando nascer de Deus, pode se tornar o Filho de Deus. E quando se tornar o Filho de Deus, pode entrar no reino de Deus. Mas as pessoas não sabem disso, porque o diabo escondeu isso. Quando eu recebi a salvação, quando eu falava que eu fui salvo, as pessoas ficavam assustadas e falavam: arrogante, como você sabe que você foi salvo? Só pode saber após a morte. Quando eu falava, nasci de novo, então eles ficavam mais assustados. Mas é a mesma palavra, não é? Eles perguntam, como é que nasci de novo?
Então, antigamente, o pastor Billy Graham foi para a Praça de Yoido e fez seminário bíblico. Provavelmente dizem que na história do mundo foi o primeiro seminário bíblico com mais de 1 milhão de pessoas. De qualquer forma, mais ou menos 1 milhão de pessoas se uniram. Naquele tempo, a Praça de Yoido era tão ampla. Agora tem um parque lá. Naquele tempo, o pastor Billy Graham enfatizou uma coisa. Você nasceu de novo? Are you born again? Vocês, cristãos, diáconos, anciãos, os pastores, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Assim ele falou com força. Então, depois disso, o que os crentes falaram? Eles falaram que todos eles foram salvos. Quando? Desde quando frequentou. Frequentou onde? A igreja. Recebeu desde que creu, creu porque recebeu e recebeu porque creu. Ah, fala devagar. E daí, e assim, acaba passando de forma vaga. Precisa compreender que si mesmo é o pecador miserável que vai ser destruído, para entender por que Jesus morreu na cruz. Compreende a graça e pela fé, se acreditar, recebe a salvação da alma e muda. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando recebe a salvação, passa do Adão para em Cristo e se torna um novo homem, a nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O pecador se torna o justo, o homem que merece perecer se torna o filho de Deus e tem a vida eterna. Eis que tudo se fez novo, se torna um novo homem. Tem que ter essa experiência. Tem essa experiência de forma vaga. Quando receber a salvação, se perguntar, responde: não sei quando, mas enfim eu recebi. Diz que creu desde o dia em que frequentou a igreja. Creu e recebeu, e creu porque recebeu. Eu perguntava evangelizando e eles não sabiam da salvação. À toa, de forma vaga. E isso é a salvação falsa. Tem muitos que não são salvos, mas fingem ser salvos. Isso é algo tão errado. Compreender realmente grande graça e amor de Deus, e pela fé nisto, receber a salvação e se tornar filho de Deus, viver uma vida restante como cristão, é algo tão maravilhoso, não é? Pessoal, eu não sei como as pessoas pensam em receber a salvação. É algo dado de graça? As pessoas geralmente não valorizam algo dado de graça, não é? A coisa do mundo pode ser assim. É impossível dar algo muito caro. A alma recebeu o perdão dos pecados, recebeu a salvação, e a pessoa que pertenceu ao diabo se torna o filho de Deus. O pecado que vai para o inferno se torna o povo do reino de Deus e que pode entrar na glória de Deus. E isso é algo pequeno? Eu também, antes de receber a salvação, fazia muito com empenho durante 10 anos. Eu pensava que eu estaria na mais frente do reino de Deus. Eu não sabia das coisas interessantes do mundo, como os outros jovens. Desde a criança frequentava a igreja e na obra da construção da igreja trabalhava e às vezes me machucava. Frequentei a escola teológica por 4 anos. Andando na rua, evangelizei muito, por isso eu pensei que eu acreditei melhor e que estaria na mais frente do céu. Mas quando alguém falou enfatizando, quando você nasceu de novo, fala como nasceu de novo. Se não sabe se nasceu de novo ou não, é uma prova de que não nasceu de novo.
Assim, enfatizou muito. Nesse tempo, fiquei assustado. Eu pensei quando nasci de novo, mas não tive experiência do novo nascimento. Acabou passando de forma vaga. Por fim, eu percebi que não nasci de novo. Se não nasceu de novo, mesmo pregando o sermão, não vai para o céu. Durante 2 anos eu preguei como pastor numa igreja, antes de ser salvo. Nos sábados, evangelizava muito com convite. Durante as férias, ia para o interior e evangelizava. A Bíblia não diz que alguém vai para o céu por fazer isso. E daí compreendi a graça de Deus em 30 de outubro de 1962, cerca das 8 horas da noite. As pessoas que nasceram de novo, John Wesley, o seu irmão Charles Wesley, depois Charles Spurgeon e Charles Finney, George Whitefield, eles são evangélicos, né? Dwight Moody nos Estados Unidos. Eles falam claramente sobre o seu novo nascimento. Em que dia, em que mês, em que ano e até em que hora. Nem hora, nem data é importante. Mas existe a experiência clara. Eu já me esqueci de outra coisa. Não me lembro de algo do meio. Agora já se passou 63, 64 anos. E já aconteceu várias coisas. Se eu não pensar profundamente, não tem como se lembrar. Depois de receber a salvação, quando eu evangelizava, onde eu dormia, o que comia, eu não me lembro agora, realmente. Ficava muito com fome, e chorava muito, e sofria muito, mas não me lembro. Mas o momento em que fui salvo permanece vivo, como se tivesse acontecido ontem. É real, como se tivesse acontecido ontem. É muito claro. Nascer de novo é uma experiência clara. Receber a salvação significa compreender a graça de Deus, entender o amor de Deus. Em João capítulo 5, versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A pessoa que vai para o inferno vai para o céu. Como é que pode se esquecer disso? É algo mais maravilhoso. E desde aquele tempo, como a nova criatura, a nossa vida começou de novo, como filho de Deus. Por isso, a palavra mais maravilhosa, no domingo passado já falei sobre o amor de Deus, na 1 João capítulo 4, versículo 10. Portanto, acho que eu preciso explicar mais sobre o amor de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 10, eu lerei de novo. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nisto está o amor de Deus. Dentre os discípulos de Jesus, o apóstolo João, que escreveu essa Bíblia, conheceu mais o amor de Deus, por isso se chamava o discípulo a quem Jesus amava. Outros discípulos todos fugiram quando Jesus foi preso, mas João foi até debaixo da cruz, junto com Maria, a mãe de Jesus. Por isso, antes de morrer na cruz, Jesus disse para João: Eis aí tua mãe. E para Maria disse: Mulher, eis aí o teu filho. Debaixo da cruz, João e a Maria, mãe e o filho, fez a nova relação. Por isso, o apóstolo João cuidou por muito tempo da Maria na igreja de Éfeso. Ele é quem recebeu mais o amor de Deus.
e conhecer mais o amor. Por isso, Evangelho de João, 1º, 2º e 3º João, e até Apocalipse. Ele escreveu 5 livros. Dentre eles, o livro que diz muito bem sobre o amor de Deus é a 1ª João. No conteúdo inteiro da 1ª João, diz sobre o amor de Deus. E também, outros discípulos foram martirizados, mas o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. E lá ele recebeu a revelação e escreveu Apocalipse. Ele viveu por muito tempo. Como idoso, o apóstolo João não conseguia agir como os jovens. Quando seu corpo estava fraco, ele falava: pessoal, amai uns aos outros. Ele falava muito sobre o amor. Por isso aqui também, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Deus nos amou primeiro e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Assim explicou detalhadamente sobre o amor. Vamos ser juntos de novo, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Nisto está o amor, e explica o amor de Deus. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Mundo, ou seja, todo mundo. Todo mundo afastado de Deus e corrompido. Todas as pessoas que estão sob o poder de Satanás, Deus amou elas. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Por quê? Porque já morremos. Todo mundo que cometeu o pecado em Adão nasceu já morto de espírito. Mas, para que vivifique a alma morta. Como é que vivifica? Por causa do pecado, morreu. E se não pagar pelos pecados, a alma morta não pode viver. Por isso, para nos salvar, o Senhor Jesus recebeu em nosso lugar todo o julgamento e maldição de Deus que nós deveríamos receber. O Senhor Jesus, sem pecado, foi sentenciado à pena de morte e foi chicoteado muito e tomou a cruz. Foi levado ao local de execução e foi crucificado desde 9 da manhã até 3 da tarde, durante 6 horas, na cruz. Ele sofreu toda a vergonha e dor que um ser humano pode suportar. No último momento, Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou. Por quê? Para não abandonar os pecadores, ele abandonou o seu filho unigênito. Entendeu? Jesus disse, está consumado. E faleceu. Naquele tempo, o sol perdeu a sua luz por 3 horas. Segundo a Bíblia, ao meio-dia tudo ficou em trevas. Aconteceu terremotos. O céu e a terra choraram. E Deus virou o rosto. O julgamento para todos os pecadores do mundo foi realizado lá. Por isso, ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Falando assim, no versículo 11, vamos ler juntos. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aqui, Deus assim nos amou. Assim. Deus amou o mundo de tal maneira.
Dizem que um professor do ensino médio, por causa do erro de um aluno, deu um tapa no rosto dele. E daí perguntou: "Dói muito?" Então o aluno deu um tapa no professor e disse: "Sim, dói mais ou menos assim." Teria que dar um tapa com a mesma força, não é? Como explicar assim, só com palavras? Come alguma comida e se alguém perguntar como é saboroso, então só sabe quando comer, né? Deus assim nos amou. Como? Nós não podemos imaginar. Deus entregou seu Filho unigênito até a morte. O amor de Deus é tão maravilhoso. No Inário tem muitos hinos que cantam sobre o amor de Deus, né? Hoje também, sobre o amor de Deus. O grande amor de Deus, tão alto quanto o céu, da altura das estrelas, desceu a terra tão baixa para salvar o pecador. Enviou seu Filho amado como propiciação, e assim perdoou nossos pecados. A obra de Deus para perdoar nossos pecados é tão grande. Por isso, a salvação que recebemos é uma tão grande salvação. Não pode falar uma tão grande salvação. Uma tão grande. Não pode parar. Grande. Como é grande. Se o céu inteiro fosse um grande pergaminho, e se tudo o mar fosse tinta, se o céu inteiro fosse um grande pergaminho, e se todo o mar fosse tinta, não tem como expressar todo o amor de Deus. Então, que tamanho teria que ser o pincel para mergulhar no oceano e escrever no céu sobre o amor de Deus? É impossível escrever tudo. Mesmo que pareça exagero, é verdade. O amor de Deus é imenso. Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Jesus disse: assim como eu te amei, amais uns aos outros. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Amai uns aos outros. Devemos amar. Ninguém jamais viu a Deus. Sim, ninguém viu a Deus. O Senhor Jesus é o amor invisível de Deus que se tornou visível em forma humana. O Senhor Jesus pode ser o próprio amor de Deus. O nascimento e a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, tudo isso mostra praticamente como Deus nos ama. O amor de Deus, através de Jesus. Por isso, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. É a palavra maravilhosa. Onde Deus está agora? Quem que conheceu o amor de Deus pode amar uns aos outros. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Como eu vos amei a vós, também vos ameis uns aos outros. Assim como o Senhor Deus Pai amou seu Filho unigênito, com esse amor Jesus nos amou até a sua morte. Se amar uns aos outros, então, quem conheceu o amor de Deus e recebeu a salvação, e qual é a prova da salvação? Amar. Amar uns aos outros. Amar uns aos outros é uma prova de que conheceu o amor de Deus. É a prova da salvação. Onde Deus está? É entre os que amam o Senhor está. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nele, o amor de Deus vai aperfeiçoando aos poucos.
qual seja a largura, e comprimento, e altura e profundidade do amor de Deus, em Efésios capítulo 3, pouco a pouco vai conhecendo, vai ficar cheio de toda a plenitude de Deus. Mas não tem como se tornar assim sozinho. Os que conheceram o amor de Deus, amando uns aos outros, o homem vai amadurecendo. As pessoas do mundo também cantam o seguinte: desde que te conhece, conhece o amor também. Desde que conhece o amor, conhece a felicidade também. Não sei se é realmente assim, mas, sozinho, mesmo que leia o livro chamado O Amor até o fim várias vezes, não tem como conhecer o que é o amor. Ao amar, pode saber, não é? Igualmente, quando recebemos a salvação, conhecemos o amor de Deus. Mas a altura, profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus é um amor tão imenso. Conhecer aos poucos esse amor significa cumprir o caráter de Cristo em nós pouco a pouco. Por isso, em nós é perfeito o seu amor. Aos poucos. Em Gálatas capítulo 4, versículo 19, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Tem essa palavra. De novo, isso significa, já sentiu as dores de parto para salvar? Os santos gálatas foram salvos, mas não viveram muito bem a vida de fé, não sabem discernir se é a lei ou a graça. Por causa disso, o apóstolo Paulo, até que Cristo seja formado em vós, até que o caráter de Cristo seja formado, eu sinto as dores de parto de novo. Para dar à luz ao filho, a mãe sofreu as dores de parto. Para criar o filho, na vida inteira. Os pais se preocupam com os filhos a vida inteira. Mesmo depois de ver o casamento deles, continuam preocupados até o fim. Até o fim, pouco a pouco. Seu pai é excelente, quer que seu filho também seja excelente, igualmente. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus é perfeito, mas como um homem pode ser perfeito como Deus? Não diz, já está bom se parecer só pela metade. Se o pai é excelente, fala para o filho, quero que você também seja como eu. E não fala, já está bom se parecer só pela metade. Até que Cristo seja formado em nós pouco a pouco. Nos corações, nos pensamentos, as ações, as falas, se parecem pouco a pouco com o Senhor. Quando o Senhor vier, o nosso corpo também se transforma como o Senhor. Pouco a pouco precisa mudar, não pode mudar de forma estranha. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 13, se chama o capítulo do amor, né? 1 Coríntios capítulo 13, versículo a partir do 4 até 7, explica sobre o amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não suspeita mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para explicar o amor, por que é tão complicado? É o caráter de Cristo. Quem é Jesus? Na 1 Coríntios, capítulo 13, versículo a partir do 4 até 7, se refere ao caráter de Cristo. Amor. Por isso, pouco a pouco, este amor é perfeito em nós. E também em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é, entre 9 frutos, qual é o primeiro? O amor. O fruto do Espírito é amor. O Espírito Santo veio para o salvo. O crescimento da nossa fé, pouco a pouco, é se parecer com o Senhor.
Tem pessoas que dizem já ter sido salvas há muito tempo, mas continuam invejando, odiando, criticando e brigando. Será que assim aparece nelas a verdadeira vida de um cristão? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo a partir do 1, o apóstolo Paulo evangelizou em Corinto e através das pessoas salvas de lá, a igreja apareceu. Mas o apóstolo Paulo disse: vocês são os meninos em Cristo, como as carnais. Mesmo passando muitos anos, se a criança não obedecer, os pais pensam: até quando vai demorar para amadurecer? Quando a pessoa amadurece, ela se torna mais firme, não é? Precisa ser firme, mas sempre fala do seu jeito e se porta de jeito mal. Por isso, se o caráter de Cristo se cumprir, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é formado aos poucos. Então, desaparece alguém que odia, pode ter compaixão de todo mundo, assim como o Senhor amou, pouco a pouco, se parece com o Senhor. Os monges, com o que acabam se parecendo, estão sempre diante do Buda, batendo os blocos de templo. Raspam completamente a cabeça, se crescer o cabelo, então raspam de novo. Quando surge concupiscência, então tira e deixa dentro. E assim, aos poucos, vão se tornando parecidos com o Buda, com um semblante mais sereno, mais tranquilo. O cristão tem que se parecer com quem? O monge se parece com o Buda. Então, quem que crê em Jesus precisa se parecer com Jesus Cristo. Tem um livro chamado A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. A Imitação de Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, como também eu de Cristo. O apóstolo Paulo realmente foi se parecendo com Cristo. Depois que o apóstolo Paulo recebeu a salvação, ele evangelizou na vida inteira e escreveu 14 livros do Novo Testamento. Ele foi para Roma, pregou o evangelho e até ser decapitado. Será que o apóstolo Paulo fez algo errado? Não. Em Gálatas capítulo 6, versículo 17, diz: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A forma de Deus se manifestou através de Jesus, porque disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Depois que Jesus subiu ao céu, a forma dele se manifestou na vida do apóstolo Paulo. Na carne do apóstolo Paulo apareceu Cristo. Por isso, como também eu de Cristo, quem que pode falar assim? Sejam meus imitadores. Nós também temos que nos parecer com o Senhor pouco a pouco. Falar, pensar, agir, valores, propósito da vida, tudo precisa ser parecido com o Senhor. Precisa se parecer com o Senhor. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Vamos ler. Vamos ler juntos. Ao qual, não o havendo visto, amais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Não o havendo visto, amais. Aqui é a palavra que o Pedro escreveu. Os destinatários dessa palavra escrita são as pessoas que não viram Jesus.
não o havendo visto, amais. No qual, não o vendo agora, nós não vimos o Senhor, não vimos Deus, mas através da palavra, acreditamos em Deus e na sua obra. Através da palavra, conhecemos o Senhor Jesus, entendemos o amor de Jesus e qual é o caráter dele. Por isso, em Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Um pintor coloca um modelo na sua frente, transfere para a tela cada detalhe de forma igual. Uma senhora pintou o meu rosto e muito semelhante. Quando eu fui para Moscou, eu vi um pintor. O meu acompanhador falou: "Ah, o pastor pode pintar?" "Sim, pinta por favor." Pintou igualmente e eu deixei esse desenho no meu escritório. Pintou com lápis e é igual. Realmente, nossa, pintou muito bem. Assim como um pintor coloca um modelo diante de si e transfere para a tela cada detalhe, os olhos, o nariz, a boca, o cabelo. Olhar para Jesus significa trazer a sua imagem para meu coração e para minha vida. Olhando, vai se parecendo. Tem uma educação antes do nascimento, né? A mãe está grávida e antes de nascer o bebê, para que o bebê seja excelente, dizem que a mãe, ao olhar fotos ou imagens de alguém que admira, então acaba influenciando o filho que vai se tornando parecido. Não será assim. Nós olhamos para Jesus continuamente. Olhando e pensando em Jesus, precisamos nos parecer com o Senhor, pouco a pouco. Quem que foi salvo não pode se parecer com o diabo. Se olhar para as pessoas do mundo, seu pensamento, ações, falas, quase são parecidos com o diabo. Então seu rosto também muda. Ah, no qual, não ouvendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nos alegramos com gozo inefável e glorioso pelo Senhor. Por isso, em Salmos capítulo 18, versículo 1, Davi disse: Eu te amarei, o Senhor, fortaleza minha. Já sabe bem, né? Eu te amarei. Fortaleza minha, a minha vida, a minha esperança eterna, o Senhor. Eu te amarei. Vocês podem falar assim? O Senhor nos amou sem poupar. O Senhor deu a sua vida. E por isso, em João capítulo 15, versículo 13, este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E antes disso, o quê? Ele precisa decorar. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Para salvar os pecadores como nós e para fazer amizade, o Senhor morreu por nós. Por isso, já que nós conhecemos o amor do Senhor precisa ser perfeito em nós, aos poucos, de forma perfeita. O casal também, no começo, quando se conhece, começa com um amor emocional, um amor mais físico,
Às vezes até um amor meio inevitável. O que fazer? E daí, com o tempo, surgem tanto os sentimentos bons quanto os difíceis. Vai mudando para o amor maduro, sabe? Por isso, criando os filhos e sofrendo e deixando eles ir embora, somente restam os idosos com cabelo branco. É difícil ver uma cena na Coreia, mas nos Estados Unidos ou na Europa, no parque, uma senhora com cabelo branco dão as mãos e andam juntos. Sentados num banco, olhando uns para os outros, conversam com carinho. Tem essa cena. Parece muito santo, muito lindo. Isso é o amor maduro. Portanto, a fortaleza minha vida, eu chamarei o Senhor. Já que amamos ao Senhor, o que fazemos? Agora, guardamos a palavra do Senhor. Já que amamos ao Senhor, precisamos guardar a palavra do Senhor. Vamos ver João, capítulo 14. João, capítulo 14. João 14. Versículo 21. Vamos ler juntos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem que ama o Senhor, guarda o seu mandamento, né? Aquele que me ama será amado de meu Pai. Se amar ao Senhor, acho que eu já falei na vez passada, Salmos 145, versículo 20, o Senhor guarda a todos os que o amam. O Senhor guarda e protege a todos os que o amam. Deus ama mais que o ama. Quando nos amamos ao Senhor Jesus, o Senhor Deus nos ama mais. Nós entendemos o amor de Deus quando recebemos a salvação. Isso é entender o amor de Deus. E quando o salvo amar ao Senhor, Deus lhe manifesta o maior amor. Seus filhos amam seus pais. Os pais amam mais seus filhos. Quando o filho apronta e não obedece, então dá raiva mesmo. Como é que faz para ele mudar? Se o filho quiser retribuir a graça dos seus pais e viver por isso, os pais amam mais seus filhos. Se olharmos para Malaquias capítulo 3, assim como os pais amam a seu filho que os ama, eu também te amo mais, te poupo mais. Os pais valorizam mais o seu filho obediente. É natural, né? Será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Deus ama mais aquele que o ama. E o Senhor Jesus também
se manifesta mais a Ele. Desta forma, vai conhecendo o Senhor. Amando o Senhor e guardando a sua palavra, aprende sobre o Senhor. Mas sem amar ao Senhor, sem obediência, somente ouvir a Bíblia, não dá para aprender? O caráter tem que ser formado. Alguma pessoa ganhou um livro chamado Motorista Exemplar. A maneira de ser motorista exemplar, do quarto fechado, ele leu muitas vezes esse livro e memorizou. Será que essa pessoa pode ser um motorista exemplar? Porque ele sabe muito bem, né? Vai para frente, vai para trás, estaciona. E na urgência, como é que faz? Ele já sabe, como motorista exemplar. Mas, mesmo lendo isso, não se torna motorista exemplar. Na prática, precisa dar partida no motor e dirigir. Se aparecer os obstáculos de repente, à noite, então como lidar? Aprende por meio da experiência. Desde 1975 eu tenho dirigido. Por 50 anos eu dirigi o carro. Eu gosto muito de dirigir, porque é esporte. Quando eu cheguei em Seul, de Seul até Busan, usando o carro bem pequeno Pony, fui sozinho até Gowon, da região de Jeolla, e fiz seminário bíblico lá, e voltei. Até hoje eu gosto muito de dirigir, mas por mais que eu peça, não me deixam pegar no volante. Eu não tenho tempo para dirigir. Por mais que insista, ninguém me deixa dirigir. Por isso, no final do ano passado, eu precisava renovar a carteira de motorista, senão perde carteira. Por isso fiquei preocupado, fiquei meio triste só de pensar em perder isso. Por isso, acabei renovando no último dia. Agora ainda tenho a carteira. Quero dirigir, mas não sei como começar. E também, dirigindo sozinho, já cheguei a escorregar na neve e na chuva e quase perdi a vida. De qualquer forma, aprendemos tudo pela experiência, não é? Nós, obedecendo a palavra do Senhor, conhecemos mais o Senhor. E o Senhor ama mais. Mesmo que aprenda a Bíblia, se não tem coração de amar e obedecer ao Senhor, então essa pessoa não aprende nada, não sabe nada. Por isso, João, capítulo 14, versículo 23 e 24, vamos ler juntos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Qual é a prova de amar o Senhor? É guardar a palavra. Pela boca, o Senhor fortaleza minha, o Senhor eu te amarei. E se não obedecer, adianta? As crianças, no Dia das Mães, aprendem bem a canção do Dia das Mães e cantam bem. Dizem que tem o céu é tão alto, mas para mim tem algo alto também. O amor da mãe que me gerou e me criou. A graça da mãe,
parece mais ampla do que o céu azul e parece mais profunda do que o mar. A criança canta bem, mas em casa não obedece. E bagunça. Isso quer dizer que ama a mãe? Não, a canção é mentira. No inário também, eu amo mais ao Senhor do que antes. Assim, cantamos muito, né? E o Senhor perguntaria, realmente me ama mais do que antes? O Senhor quer ser amado por nós, sabe? O Senhor que nos amou quer ser amado por nós. Por isso, em João capítulo 21, versículo 15, o Senhor ressuscitado perguntou para Pedro. Pedro disse com certeza que nunca negaria o Senhor, mas antes mesmo que a boca secasse, já negou o Senhor Jesus 3 vezes. Como Pedro deve ter ficado envergonhado diante de Jesus? Jesus já sabia de tudo. Jesus, para Pedro, disse: Amas-me do que estes? Amas-me mais? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. E perguntou a mesma coisa. Pedro respondeu igual. O Senhor nos pergunta. Pedro também não conseguiu acreditar em que Jesus era Cristo antes da ressurreição de Jesus. Pela boca ele confessou sim, mas assim que viu o Senhor Jesus ressuscitado, toda dúvida sumiu. E agora amo realmente o Senhor. O Senhor já sabe que eu neguei o Senhor. Agora, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. O Senhor vai nos perguntar igualmente, e como vai responder? Tu sabes que te amo. Quanto me ama? Tanto quanto o céu e a terra. Mais do que meus pais, meus filhos, qualquer coisa minha, eu amo mais ao Senhor. Isso é natural, não é? Em João capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos pecadores como nós. Se o meu amigo morreu por mim para me salvar, não há maior amor do que isso. O Senhor morreu por nós para salvar os pecadores como nós. Então, onde que tem o maior amor do que isso? Mas quanto a gente ama o Senhor? Pouco? Se lembrar, ama pouco. Em Mateus capítulo 22, alguém perguntou, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Quanto ama o Senhor? De todo o teu coração, a alma, pensamento e a força, amarás o Senhor teu Deus. Por quê? O Senhor nos amou de todo o teu coração, de toda a tua alma, força e pensamento. Deus pede o nosso amor. De manhã deixei R$ 4.000 com uma pessoa e pedi que me devolvesse à noite. E daí? Foi à noite. Disse, me devolve, mas devolveu apenas R$ 1.000. Que isso? Eu deixei R$ 4.000. Ah, R$ 3.000 são taxas de guarda. Então como é que faz? Ah, obrigado e depois vai embora? Não. Que roubo é esse? Deixei só por um instante e agora fazem isso comigo? Acontece problema sério. O Senhor pede o amor que nos deu. Quem ama o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor deu a sua vida por nós, o Filho unigênito de Deus. Mas, para nós, o que ele poderia nos pedir que seria demais?
de todo o coração, força, vida e pensamento, nós também precisamos amar o Senhor. Deus pede o que nos deu, mas será que Ele pede o que nos não deu? O Senhor me amou de todo o teu coração, pensamento e força, mas eu amo só pouco, quando lembrar só pouco ama. Ama mais si mesmo, dinheiro e prazer do que Deus. É possível cristão fazer assim também. Isso é trair o amor de Deus. Não pode. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Se obedecer à palavra do Senhor, o Pai o ama mais. Amar ao receber a salvação é diferente de amar aos obedientes. Deus ama mais quem que obedece. Tem muitos filhos, então tem os filhos obedientes e tem os bagunceiros. E quem que ama mais? Ama mais o filho obediente. É natural. Para esse filho, os pais querem dar qualquer coisa. Mas quando o bagunceiro pedir, não quer dar para ele. Mesmo não obedecendo porque pede. Assim acontece problema, né? Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. O salvo, aquele que ama o Senhor, precisa obedecer a palavra do Senhor. Obedecer à prova de amar o Senhor. E Salmos 97, versículo 10. Aquele que ama o Senhor. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. O mal veio do diabo. Quando orar, disse, orai, para que não entresse em tentação do maligno, né? O maligno é o diabo, para que não caia na tentação. O mal pertence ao diabo. Se o cristão salvo também quiser fazer o mal, o diabo coloca o pensamento. Assim como o diabo colocou no coração de Judas Iscariotes para atrair Jesus. Segura o pensamento e leva. O diabo tendo posto no coração de Judas Iscariotes que o traísse, e depois aparece pelas ações. Por isso disse, aquele que ama ao Senhor, odiai o mal. Em Romanos capítulo 8, versículo 8, por causa da falta de tempo, vou explicar simplesmente aqui. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Isso quer dizer, se amar Deus na vida, através de tudo que acontece na vida dele, Deus cumpre a sua vontade. José, 11º filho de Jacó, José, então o pai, Jacó, amava mais a ele, mas os seus irmãos odiavam mais a ele. Por isso eles queriam matar José e vendeu ele como escravo por 30 moedas de prata. José foi vendido, o José inocente, como escravo, como servo, foi vendido e na casa de Potifar como mordomo. José era bonito, inteligente e honesto. Então Potifar era um servo de Faraó. E como mordomo de casa, José trabalhava.
Mas o problema é a esposa de Potifar. Ela olhava para José. José era bonito. Dá para ver. Ela ficava piscando continuamente para ele. José evitava. Um dia, quando ninguém estava, ela segurou José e insistiu muito. Vamos por um pouco tempo. José respondeu para ela. Tudo foi entregue nas minhas mãos, mas menos você. Você é a esposa de Potifar. E José rejeitou. Um dia, quando ninguém estava em casa, ela segurou a roupa de José e José deixou a sua roupa e fugiu. À noite, o esposo, Potifar, chegou. Aquele homem, não sei de onde veio, mas o jovem servo ia me escarnecer. E eu gritei, e ele fugiu sem roupa. Mata ele, mata. A mulher queria matar José. Potifar ficou com dúvida, mas, sem fazer outro jeito, deixou José na prisão. Tinha a prisão à parte para servos. José foi preso pela acusação falsa, mas, na prisão, havia o padeiro Mor e o copeiro Mor. Os dois homens sonharam e José interpretou. Para o padeiro Mor, José disse: 3 pães significam 3 dias. Então, daqui a 3 dias, vai te levar e você vai morrer. E as aves vão comer a sua carne. E para o copeiro Mor, José disse: você avide 3 sarmentos. Com isso, vai fazer o vinho e vai dar para o rei. Conforme a palavra de José, um homem foi solto e o outro foi morto, enforcado, conforme a interpretação dos sonhos. Depois o rei sonhou. Ele não entendeu o que significa o sonho. Acordava e dormia, sonhou de novo. O sonho era sério. Os inteligentes do Egito, eles não conseguiram interpretar o sonho. Naquele tempo, o copeiro Mor, esse servo, enquanto estava na prisão, eu vi um jovem que interpretava muito bem o sonho. Então, conforme a sua interpretação, tudo aconteceu. É? Então chama ele. José foi diante de Faraó e interpretou o sonho dele. Todo mundo sabe dessa história, não é? No futuro, vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Deus te mostrou. Graças a essa interpretação do sonho, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Ele era o servo e prisioneiro, e depois se tornou o governador do Egito. O rei falou: tu estarás sobre a minha casa, somente no trono eu serei maior que tu. Ele se tornou governador do Egito. Por isso, ele conseguiu livrar o Egito da fome. E na terra de Canaã, que a sua família mora, também houve a fome. Os irmãos foram para o Egito para comprar o mantimento e encontraram José. E graças a José, a família passou bem pela fome.
Todo mundo sabe dessa história, né? No início, José foi odiado pelos irmãos. Quando foi levado, José deve ter sido levado chorando. Eu sou inocente, mas foi odiado, foi vendido como escravo e trabalho como servo. Por causa do pecado de evitar a tentação da esposa de Potifar, ele foi para a prisão. Mas o Senhor Deus tirou José da prisão e o constituiu governador. Pessoal, os cristãos vivendo no meio da palavra de Deus, mesmo que tenha qualquer dificuldade e aflição, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José não sabia disso, mas passando o tempo percebeu que Deus conduziu tudo. Na nossa vida de fé também, quando obedecer a palavra de Deus e viver conforme a sua vontade, até toda a aflição e dificuldade que nós temos, tem a providência de Deus para nos dar as coisas melhores. Tudo contribui juntamente para a vontade de Deus. Não precisamos nos preocupar. E também, acho que precisamos ver mais um trecho da Bíblia. Vamos ver ou não? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo a partir do 6. Não, é versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo a partir dos 35 até 37. Vamos ser juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Se amar o Senhor, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo. Tem muitas aflições. Ou a espada, mesmo decapitando, não pode separar do amor de Cristo. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O amor pode vencer tudo. Por isso, o amor dos cristãos salvos para o Senhor. Muitos cristãos, sob o poder do imperador de Roma, os cristãos foram presos e foram comidos pelos leões, foram queimados no fogo e foram mortos. Mas naquele tempo eles amaram até o fim o Senhor e no lugar da morte eles louvaram a Deus. Quem pode separar desse amor? O amor que ama ao Senhor, ninguém pode separar. Por aquele que nos amou, somos mais do que vencedores. É maravilhoso. Hoje, fica por aqui. Vamos orar juntos. Pai misericordioso, Deus que nos ama, quando ainda não conhecíamos a Deus, quando vivíamos afastados dele, seguindo os desejos da carne, Deus teve compaixão de nós e nos amou. Por isso o Senhor Jesus morreu em nosso lugar, nos salvou e nos concedeu a vida eterna e a esperança. Te agradecemos por essa graça tão grande. Agora, nós realmente amamos o Senhor. Desejamos amar somente ao Senhor de todo o coração e com toda a nossa vida. Pedimos que o Senhor sustente ainda mais os nossos irmãos com a graça e a palavra de Deus e os conduza para que possam viver para a vontade e glória de Deus. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.